Bom dia, graça e paz do Senhor Jesus. Quero convidar a você a meditar na palavra de Deus, Romanos capítulo 15, versículo 3. Pois Cristo não viveu para agradar a si mesmo, como dizem as Escrituras, os insultos dos que te insultam caem sobre mim. O tema da nossa meditação hoje é o exemplo de Cristo. Pensando sobre a questão da saúde emocional, nós compreendemos que uma mente saudável, ela não busca apenas o conforto próprio, mas ela vai encontrar sentido ao servir a outros. É nessa perspectiva que Paulo nos leva a considerar o maior exemplo de todos, Cristo Jesus. Ele não viveu para agradar a si mesmo, mas entregou-se em prol de outras pessoas. E olhando para esse exemplo de Jesus, nós podemos aprender que a maturidade espiritual e emocional, ela está em renunciar ao egoísmo para viver em favor do próximo. E o que fortalece a vida interior do cristão é exatamente essa identificação e a conexão com a atitude de Cristo Jesus. Eu quero destacar aqui aquilo que Paulo nos ensina nesse verso. Primeiramente, ele declara que Cristo não viveu para agradar a si mesmo. Isso contrasta fortemente com a mentalidade natural da mente humana, que busca prazer e satisfação pessoal. Nesse sentido, meus queridos, a renúncia de Jesus nos ensina que a verdadeira força emocional, ela está em abrir mão de toda forma de egoísmo. O Senhor se colocou no lugar dos que sofriam, assumiu as suas dores e levou sobre si as suas cargas. Ao aprendermos esse modelo, nós descobrimos que a vida ela ganha sentido quando nós deixamos de centralizar tudo em nós mesmos. Uma boa saúde emocional, ela floresce quando nós seguimos o exemplo de Jesus Cristo e cultivamos uma vida voltada ao serviço. Mas a segunda coisa que esse texto nos mostra também é que a nossa vergonha, ela recaiu sobre Jesus. Essa é a segunda lição que o apóstolo Paulo destaca nesse verso, que Jesus ele assumiu sobre si a humilhação e o desprezo que cabia a mim e a você receber. Ele não apenas renunciou ao conforto, mas também suportou ofensas por amor a nós. Isto revela que a vida cristã, ela não está isenta de sofrimentos emocionais, de lutas que nós travamos em nossa alma, mas de alguma forma paradoxal que nós talvez não compreendamos na totalidade. Esses sofrimentos ganham propósito quando nós os direcionamos em oração ao nosso Deus. Encontramos em Cristo Jesus resiliência ao enfrentar a rejeição, ao suportar a dor e tudo isso sem perder a essência da sua missão. Ao olharmos para Ele, nós aprendemos que é possível enfrentar críticas, perdas e lutas internas sem que sejamos destruídos, pois a nossa identidade e os nossos valores devem estar firmados no Senhor. Mas o terceiro exemplo aqui que nós aprendemos é que o exemplo de Jesus fortalece a nossa mente. Ao apresentar Cristo como exemplo, Paulo nos mostra que o caminho para uma saúde emocional equilibrada não é a ausência de sofrimentos, mas exatamente a firmeza em meio a esses sofrimentos. A maneira como Jesus enfrentou a dor, ela se torna uma referência para a nossa caminhada. Ele nos mostra que nós não estamos sozinhos em nossas lutas e que é possível suportar com dignidade e com fé. Quando nós fixamos os nossos olhos em Cristo, a nossa mente ela se fortalece. Ele nos inspira a viver não pelo imediatismo das emoções, mas pela firme confiança na vontade de Deus. Isso certamente vai gerar em nós equilíbrio, disposição e esperança, mesmo quando nós estamos cercados por tantas adversidades. As aplicações que eu quero fazer para nós aqui, olhando para esse texto, em primeiro lugar, olhe para Jesus como seu maior exemplo e desenvolva então uma saúde emocional equilibrada e uma vida espiritual firme em Cristo. Segundo, aprenda a suportar ofensas e rejeições sem perder de vista a sua identidade e a sua conexão com Cristo Jesus. E terceiro, deixe que o modo como Cristo enfrentou o sofrimento possa moldar a sua maneira como você lida com as suas lutas. Eu concluo dizendo que a saúde emocional cristã, ela se torna sustentável quando nós olhamos para o exemplo de Cristo, que não viveu para agradar a si mesmo, mas suportou a humilhação por amor. Nele nós encontramos a força para enfrentar as dificuldades sem sermos destruídos por elas. Portanto, seguir seu modelo nos liberta do egoísmo e nos enche de propósito, levando-nos a viver em equilíbrio, paz e esperança diante das pressões dessa vida. Convido você para que nós possamos
orar neste momento, em nome de Jesus. Pai, mais uma vez, ó Deus, nós elevamos o nosso pensamento ao trono da Tua graça. Nós abrimos o nosso coração diante do Senhor, ó Pai, e com gratidão, com fé, com esperança, Pai, nós nos aproximamos do Senhor, ó Pai. Deus querido, e colocamos diante do Senhor a nossa vida, colocamos diante do Senhor, ó Pai, as nossas lutas, ó Pai, as nossas aflições do dia a dia, Senhor. Pai querido, pois o Senhor as conhece muito bem, o Senhor as sabe, ó Deus, o quanto, ó Deus, muitas das vezes elas tentam nos atingir, ó Deus, de maneira, Pai, a nos desestabilizar, de maneira, ó Deus, a nos paralisar, ó Pai. Pai querido, mas é no Senhor, quando nós redirecionamos ao Senhor, ó Pai, as nossas lutas, as nossas dores, é que nós encontramos fortaleza, é que nós encontramos forças para continuarmos prosseguindo, ó Pai. Ajuda-nos, ó Pai, nessa caminhada que muitas das vezes é marcada por espinhos, por lágrimas, por choro, ó Deus, por desesperança, Senhor, mas em Ti, ó Deus, nós encontramos, ó Pai, a esperança para a nossa alma. No Senhor, ó Deus, nós encontramos, ó Deus, o fôlego de vida. No Senhor nós encontramos, ó Deus, a alegria de viver, ó Pai. Deus querido, e que o exemplo de Cristo Jesus sirva de inspiração para nós, para que nós possamos continuar alegres, firmes, ó Deus, e fortalecidos nessa jornada, nessa caminhada de fé, ó Pai. Abençoa, Deus, cada lar, cada família nesta manhã, seja alcançado pela Tua graça, seja alcançado, Deus, pela Tua palavra, e que esta palavra, Deus, possa trazer força, possa trazer graça e esperança, Senhor, para que essa vida, Deus, possa continuar lutando, vivendo, ó Deus, abundantemente para o louvor e para a glória do Teu nome. Pai querido, assim nós oramos, ó Deus, agradecidos por tudo aquilo que o Senhor tem feito e por tudo aquilo que o Senhor ainda há de fazer em nossas vidas, ó Pai. Muito obrigado. Em nome de Jesus nós agradecemos a Ti. Amém e amém. Viva com alegria, viva com fé e esperança em Cristo Jesus. Deus abençoe o teu dia, Deus abençoe a tua semana, em o nome do Senhor. Graça e paz.